Ageu, capítulo 1. Vamos fazer a leitura de todo o capítulo de maneira alternada. Eu quero que você participe, mantenha a sua Bíblia aberta, esteja com o seu coração com fé voltado para a verdade do Evangelho revelado no profeta Ageu. Deseje viver essa verdade, aplicar essas verdades ao seu coração nessa noite, né? Que de fato você abra, não que você abra, que o Espírito de Deus abra a sua mente, o seu coração para as verdades contidas nesse texto sagrado que queremos de uma maneira didática, prática, tirar lições preciosas aos nossos corações nessa noite. E eu quero fazer essa leitura do capítulo 1 de maneira alternada e convido todos a participarem da leitura dos versos pares. Diz assim a palavra do Senhor: no segundo ano do rei Dário, aproximadamente dia 29 de agosto do reinado de Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura, ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Esperaste muito, mas eis que veio a ser pouco, e este pouco, quando o trouxeste para casa, eu o dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. E mandei vir a seca sobre a terra, sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre o homem, sobre o gado, sobre todo o trabalho das mãos. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Ao 24º dia do sexto mês, no segundo ano do rei Dário, aproximadamente dia 21 de setembro.
daquele ano. Então vamos orar ao Senhor e pedir para que o Senhor fale ao seu coração, para que o Espírito de Deus inquiete, aqueça, desperte o seu coração, tente manter sua mente cativa ao pensamento do Evangelho, a mente de Cristo nessa hora, para que você possa tirar outras lições que eu não serei capaz de comunicar ao seu coração nessa noite, mas que Deus, pelo seu Espírito, certamente há de falar poderosamente a todos aqueles que creem. Então, ore a Deus com fé nesse instante, para que essas verdades deem sentido à sua existência e à sua vida, em o nome de Jesus. Oremos a Deus. Pai amado, Deus santo, Deus bendito, nós queremos apresentar a quinta igreja. Ó Deus, ora reunida aqui, presencialmente, de maneira remota, as famílias aqui representadas, os pais, ó Deus, as esposas, os esposos, os filhos, ó Deus, a parentela, os netos, sobrinhos, irmãos, ó Deus, são teus filhos, são o povo da aliança que se reúne pela providência divina neste lugar, nessa noite bendita. E eu suplico ao Senhor que o Senhor fale ao meu coração, suplico ao Senhor que o Senhor fale ao coração dos teus filhos de uma maneira poderosa, nos inquietando, nos aquecendo, ó Deus, nos incentivando a viver de uma maneira que te agrada, ó Pai. Perdoa mais uma vez as nossas faltas e ajuda-nos, ó Deus, a viver pela fé no teu Evangelho. É o que nós te suplicamos nessa hora, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu comecei refletindo nesse texto sobre a perspectiva dos perigos de vivermos uma frieza espiritual. Última sexta-feira, conversando com as mulheres e com os homens depois na nossa reunião remota, eu fiz a seguinte indagação àquelas que estavam ali comigo às 20 horas e àqueles que estavam comigo às 22 horas. Vem cá, nós não nos cansamos de sofrer. Você não está cansado de viver essa vida desanimada, desmotivada, essa vida apática, indiferente ao reino de Deus? Você não se cansa dessas coisas? Você não acha que está na hora de nós mudarmos? E aí nós falamos naquela ocasião que para haver mudança, essa mudança acontece de dentro para fora. Para que a mudança seja genuína, essa mudança ela é fruto de uma reflexão séria e profunda do coração, de quem nós somos, do que nós estamos vivenciando, da nossa espiritualidade, da nossa maturidade cristã. Eu preciso fazer uma reflexão séria e ao final dessa reflexão séria, essa mudança requer de mim empenho e requer dedicação. Ninguém muda sem que haja empenho e dedicação. E um exemplo que eu dei é, olha, não adianta eu ter consciência que eu preciso emagrecer. A vontade de emagrecer não emagrece ninguém. A consciência de que eu sou obeso não vai me tornar um camarada magro. Não vai fazer de mim uma pessoa magra, ou nem mais vai fazer com que eu atinja o peso ideal. Eu vou continuar com consciência, não com consciência, mas com entendimento que preciso emagrecer, mas eu vou continuar sendo um bom obeso que sou. Não vai haver mudança de vida. Para haver mudança, é preciso empenho e dedicação, não só a consciência de que preciso mudar, numa reflexão séria e profunda, mas numa dedicação de uma tomada de decisão que eu preciso de fato mudar. E essa mudança, no que diz respeito à vida espiritual, ela não acontece sem Deus. Ela não só é de dentro para fora, não só é fruto de uma reflexão séria e profunda, com empenho e dedicação para que a mudança aconteça, mas ela só acontece quando eu me relaciono adequadamente com Deus. E quando eu estava pensando nesse texto, presbítero José Humberto, eu me lembrei dos idos de 2004, se a memória não me trai. Se não foi 2004, foi próximo a 2004, ou antes ou depois, mas foi nesse período de 2004, 2003, 2005, foi nesse período da minha vida ministerial, e eu tive a oportunidade de ir no congresso da CNE, que é o Congresso Nacional de Evangelização da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil. E naquela ocasião, o ministro presbiteriano pregava sobre os perigos da espiritualidade. E ele fez uma sacada que eu achei interessante. Você quer saber quando o Caleb está frio espiritualmente?
é só ele comprar uma chácara. Que ele compra uma chácara e começa a dizer: olha, pastor, eu não vou esse final de semana para a igreja porque eu tenho que ir para a chácara. Olha, pastor, e eu não vou me envolver nesse trabalho porque eu tenho uma chácara para cuidar, porque eu tenho um empregado para levar lá. Você vai perceber que ele está esfriando espiritualmente quando ele compra uma chácara. E virou um motivo de brincadeira, de riso no plenário. Mas o fato é que a ideia que aquele ministro queria passar é que a frieza espiritual começa quando nós começamos a arrumar desculpas para a falta de compromisso do nosso coração com as coisas de Deus. Aí são sinais evidentes que nós estamos frios espiritualmente. Essa semana, em uma reunião, né, de pastores, né, os pastores da minha turma, nós resolvemos nos reunir, e para marcar a reunião, eu lembro que começou com essa ideia: vamos marcar que dia, e nós marcamos para que a reunião acontecesse na quarta-feira última passada. E nessa reunião, antes da reunião acontecer, nós fizemos o convite, dizendo: olha, então quarta-feira, ao meio-dia, em determinado local, vamos nos reunir, vai todo mundo para lá, para que haja esse momento de comunhão, para a gente orar um pelo outro, agradecer a Deus pelo nosso ministério, pelas nossas vidas. Era só a minha turma de formandos do seminário de 2002. E aí eu comecei a brincar num grupo lá, dizendo: olha, gente, olha, mas nem todo mundo vai participar porque tem o crente desculpa aí. Você sabe que o Caleb é dessa turma do crente desculpa. Já já ele vai postar a mensagem de gente que ele não pode ir porque tem que fazer alguma coisa. Fulano de tal é do crente de desculpa. Aí um chegou e brincou: eu só vou se fulano for. Eu digo: aí você não vai não, que ele vai dar desculpa já já. Aí na brincadeira veio o cara dizendo: olha, eu não vou poder ir não, porque... E a gente virou um momento de gozação e de descontração. O fato é que a gente arruma argumentos e às vezes nós vestimos essa carapuça do crente desculpa. Somos parte desse grupo seleto de crentes que dão desculpas. E numa mesma conversa, nesse mesmo tema sobre desculpa, conversando com outro membro agora da nossa igreja, a gente estava falando sobre esse membro não sabia de nada dessas reflexões que eu já vinha fazendo durante a semana. Ele falou: pastor, mas os crentes dão desculpas demais. Eu digo: pois é, e de quando em quando, eu até falei: olha, mas sabe como é que quando alguém chega: olha, pastor, o senhor entende, né? E eu respondo: não, eu entendo, mas o meu entendo é um entendo que diz assim: eu entendo que você não tem compromisso, Deus não é prioridade na sua vida. É isso que eu entendo. Porque se Deus fosse prioridade na sua vida, você não daria desculpas. É do que o texto, a Ageu, está tratando aqui. E se nós formos honestos com o nosso coração, boa parte das nossas desculpas, obviamente há aquelas desculpas que justificam a nossa falta de compromisso, não com a igreja, mas de compromisso com Deus. Porque é disso que o texto está tratando, que justifica o nosso não envolvimento naquela circunstância, naquele evento pontual, né? Mas na maioria das vezes são meras desculpas onde nós enganamos o nosso próprio coração, porque nós não somos capazes de admitir que o nosso compromisso em primeira instância não é com Deus. Nós estamos comprometidos com outras coisas que julgamos mais importante do que o nosso compromisso com Deus. E Deus levanta Ageu para chamar o povo. É um convite de Deus a examinar o seu coração. O profeta Ageu, nesse livro, é tão somente o instrumento de Deus, onde Deus está convidando esse povo da aliança a fazer um autoexame do seu coração, a avaliar e reexaminar a sua própria história, a avaliar e reexaminar a sua espiritualidade, a sua maturidade espiritual, ou seja, esse
o livro, que é um livro de 2 capítulos apenas, eu vou me ater na noite de hoje só ao capítulo 1, talvez na próxima ceia nós falemos do capítulo 2. Então leiam esses 2 livros, esses 2 capítulos, que certamente vai falar ao seu coração. Deus está convidando o povo a fazer esse autoexame. Daqui a alguns instantes iremos participar da ceia, onde Deus pede para que nós examinemos a nós mesmos. Mais uma vez, considere a sua vida, a sua espiritualidade, a sua maturidade cristã. Considere. E você não vai parar para refletir e dizer que não está cansado de sofrer? Não está cansado de viver as lutas que você vive, os atropelos mentais, as perturbações emocionais, os estrangulamentos existenciais que você envolve na sua alma? Não está cansado dessas coisas? Vocês não vão considerar isso? E aí o texto da carta do livro de Ageu nos faz esse é um convite de Deus a essa reflexão, mas também ao mesmo tempo um convite de Deus para nos voltarmos a Ele. Para que a gente entenda então a situação, deixe-me trazer esse momento elucidatório para que os irmãos compreendam o pano de fundo que está por trás do livro de Ageu. O livro de Ageu é um livro pós-exílio, é um dos últimos capítulos. Eu sempre, nas minhas aulas de teologia bíblica, eu apresento esses livros como os últimos capítulos do Antigo Testamento. Tanto o livro de Ageu, como o livro de Zacarias, como o livro de Esdras, como o livro de Neemias. Esse pessoal estão vivendo, são os últimos capítulos do Antigo Testamento. A história do Antigo Testamento se fecha com as profecias de Ageu, com as profecias de Zacarias, se fecha com a história narrativa do livro de Neemias, de Esdras e de Esther. São os últimos capítulos do fechamento do Antigo Testamento. Eles estavam vivendo um contexto de 70 anos de cativeiro. Lemos hoje no livro de Daniel. O povo está vindo desse contexto. Foi 70 anos de exílio babilônico. Passaram 70 anos sobre a opressão dos babilônicos. Nesse período, muita gente morreu, muita gente sofreu. Havia um sentimento sério de frustração no coração daquele povo, porque, afinal de contas, foram 70 anos sobre a opressão do Império Babilônico. O Salmo 137 revela um pouco dessa frustração do povo, porque lá no Salmo 137, que retrata esse momento do cativeiro babilônico, ele diz, o salmista: às margens do rio da Babilônia, nós sentávamos e os nossos opressores pediam para que nós cantássemos canções, as canções que cantávamos em Sião. E aí diz o salmista no Salmo 137, mas que canções? Nós penduramos as nossas harpas, não há motivo de louvor, não há motivo de celebração, não há motivo de gratidão, afinal de contas estamos no exílio, fomos levados por um cativeiro, eles estavam exilados, o templo havia sido destruído. Neemias, no capítulo 1, para mostrar essa realidade de desolação, narrado profetizado pelo profeta Daniel no capítulo 9, quando ele ora a Deus e diz: olha, o tempo da desolação terminou. Na mente desses judeus que estão retornando para Jerusalém, os muros estavam derribados, as casas estavam queimadas, o templo destruído. Era um cenário de devastação. Então, esse sentimento estava presente no coração desse povo, mas o tempo de 70 anos se cumpriu. Então nós temos um povo indiferente espiritualmente, afinal de contas, mais uma vez repito, são 70 anos vivendo sob a opressão do exílio babilônico. O povo estava desanimado, não havia motivação. Que Deus? Pelo contrário, a história vai dizer que muitos se aculturaram, se adaptaram à cultura babilônica, razão pela qual alguns nem voltaram. Então, 70 anos se cumpre, Daniel 9, lemos hoje, e o povo é liberto. Essa narrativa da libertação do povo está lá em Esdras, no capítulo 1, né, quando no ano do rei Ciro,
E aí você percebe que as narrativas proféticas e históricas dos últimos livros do Antigo Testamento não se referem mais aos reis de Judá e nem aos reis de Israel. Ele não diz no ano do rei Uzias, eles não falam mais no ano do rei Acais, no ano do rei Manassés, eles não se referem mais aos reis nem do norte e nem do sul, porque os reinos haviam sido devastados, não havia mais reino. Os reis agora eram os reis de terras estrangeiras, de nações estrangeiras. É o ano do rei Ciro, é o ano do rei Dário. É assim que os profetas agora se referem, porque nós não temos mais reino, nós sequer temos rei, não há mais nada. Essa era a realidade de frustração do povo, mas Deus liberta esse povo no ano do rei Ciro. Esdras capítulo 1, verso 1. Esse povo volta para Jerusalém, a primeira leva vem, um pouco mais de uns 15 mil homens, né, fora mulheres e crianças, não mais do que isso. E eles tentam reconstruir os muros e não conseguem. Quando muito diz o texto de Esdras, no capítulo 3, eles deram conta de colocar os alicerces do templo. E aí veio o desânimo, havia uma opressão, havia povos inimigos que tentavam impedir a reconstrução da cidade de Jerusalém. Embora eles tenham cantado que o Senhor restaurou a sua sorte, como diz o Salmo 126, esse povo desanimou no seu intento de reconstruir. Deus havia os libertado para que eles viessem a servir a Deus. Mas esse povo não procedeu assim. Eles, desde a libertação, né, até o momento então do livro de Ageu, dessa narrativa que nós acabamos de ler, passaram 15 anos. 15 anos o povo já havia abandonado a construção do templo, só lançaram as fundações, estavam desanimados, o tempo todo alguém desanimando ele, mudando o foco, fazendo com que eles se envolvessem com outras coisas, mudando as intenções do seu coração. Outros nem voltaram, e Deus então desperta agora Zorobabel, desperta agora Josué, o sumo sacerdote, desperta agora o povo. É uma segunda leva de povo que retorna agora para Jerusalém. E dentro desse contexto era um tempo que havia muitas dificuldades, como já falamos. O povo havia parado de construir, estava desanimado e se volta para suas próprias casas, se volta para buscar os seus próprios interesses, e para isso eles dão as suas desculpas. Era o povo da aliança que foi liberto para servir a Deus, mas eles não tinham tempo para servir a Deus. Para justificar a sua falta de tempo, ele dava as suas desculpas. E a desculpa que eles deram aqui no livro de Ageu está no verso 2. Vamos ler o verso 2, todos juntos, para que nós tenhamos esse texto em mente. Verso de número 2 do livro de Ageu. Diz assim o texto sagrado. Olha a desculpa que eles davam. Vamos juntos? Assim, vamos juntos? Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: o povo estava dizendo no seu coração, não é tempo de se envolver com essas coisas não, temos tantas outras coisas para fazer, que nós não temos tempo para se envolver com aquilo para o qual fomos libertos, que não temos tempo para nos envolver, para nos comprometermos com a missão para a qual fomos salvos. Nós não temos tempo para nos envolver com isso. Não há tempo ainda, esse não é o momento. Temos que primeiro cuidar da nossa vida, correr atrás dos nossos interesses. É essa a ideia que aparece aqui. Não é tempo de fazer isso. Primeiro você tem que fazer essas coisas. Não é tempo de você orar, não é tempo de ler a Bíblia, não é tempo de ir para a igreja, não é tempo de se engajar com as coisas de Deus. Corra atrás dos seus próprios interesses.
Esse povo diz isso, era essa mensagem que o povo tinha no seu coração. E Deus, através do profeta Ageu, vem justamente exortar esse povo que está andando segundo o seu próprio coração. É a segunda tentativa, como já falamos. E passou-se já 15 anos. E o povo, cada um correndo atrás daquilo que lhe interessa. E nesse contexto, portanto, de desânimo, de frieza, de indiferença, Deus levanta o profeta Ageu para exortar o povo, para trazer uma palavra de ânimo, para trazer uma palavra de esperança, para trazer uma palavra de vida ao coração do povo, dizendo: considerai o vosso passado. E a lição que eu quero compartilhar com vocês, as 3 lições que eu quero compartilhar no livro de Ageu, das muitas lições que você certamente pode tirar nessa noite, é que considerar os perigos da frieza espiritual é trazer à nossa mente, né, as implicações de viver uma vida desanimada, desmotivada e descomprometida com o Senhor do reino e com o reino desse Senhor. Quais são os perigos que nós passamos? Né, quando a gente para olhar para esse texto, nós vamos perceber que esse povo não agiu e nem age, não agiu diferente da maneira que eu e você, nós agimos. Quando nós olhamos para essa história, nós vamos perceber que eles fizeram o que eu e você, o que nós fazemos hoje. Esse povo ficou 70 anos no cativeiro. Esse povo, como já falamos, eles não tinham mais reino, não tinha rei, estavam cativos, mas Deus estava dizendo: mas olha, eu os libertei, considere a sua história. Vocês não têm mais rei, vocês não têm mais reino, mas eu libertei vocês, eu mudei a história de vocês, restaurei a sorte de vocês. Vocês estavam sob opressão, vocês foram libertos, alcançados pela graça, aplicando ao meu coração, é o seu coração. E o que vocês fizeram depois disso? O que é que nós temos feito com essa graça que recebemos da parte de Deus e que foi recebida de graça, como aprendemos na nossa escola dominical, ali na classe de novos membros? O que é que nós temos feito com essa graça que temos recebido? E o texto diz: vocês têm corrido atrás dos seus próprios interesses. Deus libertou vocês, Cristo morreu na cruz por vocês, e vocês receberam a graça, obtiveram um verdadeiro rei, mas vocês estão correndo atrás dos seus próprios interesses. Por isso, Deus chega através de Ageu e diz ao povo da aliança: vocês precisam refletir seriamente, profundamente sobre isso. E o que é que a gente aprende quando a gente começa a refletir sobre os perigos dessa frieza espiritual? O que é que nós conseguimos abstrair nesse texto? Algo que eu tenho aprendido e compartilho com você é que todo crente desanimado, seja ou desmotivado, seja a palavra que você queira atribuir ou que o valha, ou todo crente que dá desculpa, né? Todo crente fraco espiritualmente é fraco porque, na maioria das vezes, são crentes que correm atrás dos seus próprios interesses. Você já parou para pensar nisso? Os crentes fracos, os crentes desanimados, os crentes desmotivados, são crentes que estão preocupados com suas próprias vidas e correm todos os dias para sanar as suas preocupações. Serão crentes fracos, desanimados e desmotivados durante toda essa existência até Cristo voltar. Guarde isso no seu coração. Isso é algo que eu tenho corrigido no meu coração. Isso é algo que você precisa corrigir no seu coração. São crentes que correm atrás dos seus interesses, que seguem o seu próprio coração, mas não seguem a direção de Deus para a sua vida. E qual é a consequência disso, à luz desse texto? É que, na maioria das vezes, guarde essas lições que estão impressas, saltando aos nossos olhos, a partir do verso 6
Quais são as consequências quando nós vivemos esse momento que eu estou chamando aqui de frieza espiritual? Você pode chamar ou dar um outro nome para esse momento, mas esse momento em que a gente se encontra distante de Deus, se encontra desconectado com o propósito para o qual Cristo morreu na cruz. Cristo morreu na cruz, já aprendemos aqui, para que eu e você vivêssemos para o louvor da sua glória. Mas nós não vivemos para a glória de Deus, vivemos para a nossa própria glória, para realizar os nossos sonhos. Obviamente ninguém está aqui impedido de buscar os seus sonhos, mas os nossos sonhos têm que perpassar pelo desejo ávido de fazer da nossa existência uma existência para a glória de Deus. Senão vamos ser crentes fracos, crentes desanimados, descomprometidos, desmotivados. E um dos primeiros perigos dessa desmotivação ou desse desânimo que assola a nossa alma é que todo crente que busca o seu próprio interesse, ele é um crente insatisfeito. Olha o que diz o verso 6 e 7. Vamos ler? Verso 6 e 7. Olha o que diz o verso 6 e 7. Vamos juntos? Tende semeado muito, comeis, bebeis, vestir-vos, e o que recebe salário? Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Vocês não vão olhar para essa história de dor, de angústia, essa história que vocês estão vivenciando, que tem trabalhado, tem se esforçado, e não há contentamento no seu coração, não há satisfação, todo o seu esforço é um esforço inútil. O verso 6 diz: o que trabalha, ele não diz que não trabalha, mas que trabalha e recebe salário, recebe, depois de 30 dias de trabalho, depois de tanta dedicação, recebe para pôr num saquetel furado, do jeito que entra, sai. Vocês não vão considerar toda essa história de vida de vocês? Essa história que rouba o seu sonho, que drena a sua energia, que suga a sua alma, que tira de você a alegria de viver para Deus e faz com que você seja esse crente frio, indiferente, desanimado. Vocês não vão considerar todas essas coisas que estão acontecendo na sua vida? Essa falta de contentamento, essa falta de satisfação, uma insatisfação que assola a sua alma, nada é suficiente, nada basta, nada é próprio, sempre está faltando alguma coisa, o seu trabalho, o seu esforço é inútil, a frustração é uma realidade na sua vida. Você não percebe isso não? Olha o que diz o verso 9, vamos ler o verso 9. Esperaste o muito, e esse pouco, quando trouxeste para casa? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruína, ao passo vocês não vão considerar isso? As frustrações que vocês experimentam na caminhada da vida espiritual de vocês, vocês não vão considerar isso? Esse sentimento de privação, de frustração no seu coração, porque um crente desanimado ou frio espiritualmente ou descomprometido, ele é um crente insatisfeito, ele é um crente descontente, ele é um crente que o seu esforço é inútil, é um crente frustrado, é um crente que se priva do cuidado de Deus. É o que o verso 10 nos ensina. Vamos ler o verso 10? Por isso, e aí ele diz, e não somente isso não, eu faço secar a terra, eu faço secar os montes, o cereal, seco o vinho, seco o azeite, seco o que a sua terra produz, seco também os homens sobre os homens, sobre os animais e todo o trabalho de suas mãos. Eu faço secar tudo isso, porque vocês, o céu está retendo o cuidado de Deus sobre vocês, porque vocês estão correndo atrás dos seus próprios interesses. Vocês não vão considerar isso ainda? Diante de todo esse quadro?
Vai continuar vivendo do jeito que vivemos? E aí o texto vai nos ensinar que quando nós fazemos essa avaliação profunda dos perigos e das consequências de viver essa vida indiferente para com Deus, a gente precisa considerar o processo para nos livrar dessa frieza, passa pela consideração da consciência da presença de Deus na nossa vida. Você só vai se libertar disso compreendendo que Deus está presente na sua vida. Olha o que diz, perdão, você se liberta disso. Antes de falar da presença, eu quero inserir essa ideia. Você precisa considerar o que o verso 8 fala. A gente precisa considerar aquilo que agrada a Deus. Você vence a frieza espiritual do seu coração, passando a considerar aquilo que agrada a Deus. Olha o que diz o verso 8, vamos voltar só um pouquinho e a gente segue rapidinho logo em seguida. Verso 8, subiu o monte, trazei madeira. Olha o que o texto está dizendo, vocês precisam considerar aquilo que agrada a Deus. Vocês não estão cansados de sofrer? Então considere aquilo que fazem vocês sofrer. Olhe para o seu passado, olhe para a sua história de vida, olhe para a insatisfação, olhe para as privações que você experimenta, para as frustrações que você descedenta na sua alma, esse descontentamento que assola a sua mente. Olha para essa história e considere aquilo que agrada a Deus e mude, experimente algo novo. Veja, considere aquilo que glorifica o nome do seu Deus, considere aquilo que é importante para Deus na sua vida e não aquilo que lhe interessa. E o texto é didático por si só, não vou me ater mais. O texto vai dizer, considere aquilo que agrada a Deus, considere aquilo que é primazia aos olhos de Deus, valorize, tenha isso como primazia na sua vida, em seu coração, mas não somente isso, obedeça a voz de Deus. É assim que esse povo experimenta essa mudança de vida. O verso 12 diz isso. Então Zorobabel, então Josué, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus. Considere aquilo que agrada a Deus. De que maneira? Cumpra e obedeça à palavra de Deus, obedeça a sua voz. No verso 12 ele continua, reverencie o seu nome, tema o seu nome. E a ideia de temer que aparece aqui no texto, não é que o povo não tinha consciência de quem era Deus. Eles tinham consciência de quem era Deus. O problema do povo não era esse temer de saber que Deus era temível, grande e temível, como o profeta Daniel ora. Eles sabiam que Deus era um Deus grande e temível. O pecado deles não era essa convicção de que Deus era grande e temível. O pecado deles é que, mesmo sabendo que Ele era Deus, eles optavam em não querer obedecê-lo. Aí o texto diz, temam a Ele verdadeiramente. Em outras palavras, obedeça a Ele. Obedeça a Ele. O verso 12 termina dizendo assim, aos quais o Senhor Deus tinha mandado dizer ao seu povo, e o povo temeu diante do Senhor. Nós deveríamos estar aqui nessa casa, mesmo nas nossas casas, acompanhando pela internet, com temor a Ele, com um desejo genuíno de querer obedecê-lo nessa noite. Nós não deveríamos ter a ousadia e nem a coragem de sair dessa casa como se nada tivesse acontecido e nada tivesse sido dito ao nosso coração. Nós deveríamos ouvir aquilo que o Senhor fala a cada coração aqui, com uma disposição serena e genuína de obedecer a Ele. Era assim que deveríamos sair daqui. Mas nós corremos atrás dos nossos interesses. Vamos continuar nas nossas frustrações, nos nossos descontentamentos, nas nossas insatisfações, nas nossas privações, porque nós não queremos temer a Ele. E o texto continua dizendo, esse processo de cura desse estado de indiferença acontece, não só quando obedecemos a sua voz, mas quando reconhecemos
a presença dele no nosso meio. É o que o verso 14 diz, e a gente caminha para a conclusão dizendo: o Senhor despertou. Vamos ler o verso 14? O Senhor despertou o espírito de Zorobabel e o espírito de Josué e o espírito do resto de todo o povo. Seu Deus. Quando nós consideramos a presença de Deus na nossa vida, né, nosso espírito é despertado. E o interessante do verbo despertar, que aparece aqui no texto, é a ideia de ser acordado. A minha oração é que Deus chacoalhe o seu espírito nessa noite e desperte você para a realidade de vida que você tem levado, para uma autoavaliação e um autoexame da qualidade de maturidade cristã que você tem. Que o Espírito de Deus lhe pegue pelo colarinho e chacoalhe o seu espírito, acorde você, que ele gere entusiasmo. Essa é a ideia do texto, ser despertado. O Espírito de Deus não só acordou Zorobabel, não só acordou Josué, mas acordou todo o povo. E essa é a minha oração, que o Espírito de Deus desperte você nessa noite, que ele acorde você nessa noite para a realidade que ele tem para nós. Não para a realidade que você está vivendo e cultivando, mas para a realidade maravilhosa que ele tem para nós. Que ele enche o seu coração de entusiasmo, que o seu coração, o seu espírito seja incitado pelo Espírito de Deus a viver essa vida triunfante que só é possível em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nele somos mais que vencedores. Mas nós insistimos em querer andar sem ele. Somos como aqueles da aliança do Salmo 81, presbítero José Humberto. Quando o Espírito de Deus, através do salmista, diz: se a Evelyn me escutasse, se o Caleb me escutasse, se a Sara me escutasse, eu de pronto abateria os seus inimigos. Se o Mateus me escutasse, se a Franciele me escutasse, eu de pronto saciaria a sua fome, colocaria mel em sua boca que nunca foi provado nessa terra. Mas o meu povo, diz o Salmo 81, não quis me escutar. Por essa razão, eu os entrego aos seus próprios desejos. Eles correm atrás dos seus interesses. Leia o Salmo 81 depois. E o texto vai nos convidar a isso. Quando nós consideramos a presença de Deus na nossa vida, somos despertados pelo Espírito de Deus. Nós temos ânimo para trabalhar, somos revestidos de ousadia, de coragem, dessa disposição santa de estar engajado com o Deus da obra e com a obra de Deus. Quando nós entendemos isso, vamos poder falar como Simonton, aquele missionário presbiteriano que fundou a Igreja Presbiteriana do Brasil, no Brasil. Vai dizer uma frasezinha que eu vi esses dias, eu recitei para alguns irmãos em um outro momento. Ele vai dizer assim: todas as manhãs, quando eu acordo, eu tenho a plena convicção que Deus está comigo. E se porventura eu não acordar, eu tenho plena convicção que estarei com Deus. Essa é a convicção. Quando eu tenho convicção da presença de Deus, se eu estou acordado, Deus está comigo, então eu tenho ânimo e força para trabalhar, para me engajar com as coisas de Deus, para ter Deus como minha prioridade. Se eu não acordar, eu já sei que eu cumpri a minha missão e agora eu estou com Deus, no meu estado de glória. Amém, queridos? Que nessa noite o Espírito de Deus fale, continue falando, leia e dê uma continuidade lendo o capítulo 2, que ele vai nesse princípio didático de consideração. Considere as promessas de Deus, considere quem Deus é e viva isso que Deus tem para cada um de vocês. Viva, que o Espírito de Deus nessa noite desperte o meu coração, desperte o seu coração para obedecer a sua voz, para fazer aquilo que lhe agrada e para fazer da nossa existência
uma existência que glorifique o seu nome. Amém? Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos, vamos nos colocar diante de Deus. Pai querido, Deus santo, Deus bendito, ó Deus, como nós nos perdemos nas nossas emoções, na nossa maneira de pensar, por vezes, ó Deus, somos levados, ó Deus, a desanimar na caminhada. Mas são tantas lutas, tantas dificuldades, ó Deus, tantos empecilhos que nos impedem, ó Deus, para nos engajarmos com as coisas do Senhor. E aí a conclusão óbvia que chegamos é que não é o tempo, ó Deus, de nos envolvermos com as tuas coisas. Temos muitas outras coisas ainda para resolver. Só que ao fazer isso, nós nos frustramos, nós nos privamos, nós nos entristecemos, nós nos desanimamos, nós nos esfriamos na nossa relação contigo. O povo da aliança, ó Deus, viveu essa dureza, essa frieza espiritual por um pouco mais de 15 anos, mais ou menos. Ó Deus, cada um correndo atrás dos seus próprios interesses, sem considerar que eles estavam se esforçando, que eles estavam trabalhando, mas não havia satisfação, o trabalho era inútil, todo esforço desprendido não dava em nada. Ó Deus, e o céu se fechou, ó Deus, para os teus filhos, o povo da aliança. Mas o Senhor concedeu graça a eles, assim como concede graça à minha vida e à vida dos teus filhos aqui nessa noite, para que possamos começar de novo, ó Deus, e possamos, ó Deus, ouvir a tua voz, fazer o que te agrada, ó Deus, glorificar o teu nome, viver naquilo e por aquilo que glorifica o teu nome. Ó Deus, nos faz pensar e entender, ó Deus, a reconhecer a tua presença real conosco. O Deus de Jacó está conosco. Ó Deus, quando nós compreendermos isso, nosso espírito será despertado, diz o texto. Ó Deus, o nosso espírito será acordado para uma disposição incentivadora, motivada, ó Deus, uma disposição real, ó Deus, de viver para o teu inteiro agrado. Realiza esse milagre em mim, realiza esse milagre no coração da tua igreja aqui reunida nessa noite. Ó Deus, realiza o milagre, ó Deus, de podermos, ó Deus, como diz o texto sagrado que lemos nessa noite, ó Deus, podermos ser dirigidos pelo teu Espírito, ó Deus, e glorificar o teu nome. Essa é a nossa oração, é o nosso desejo, ó Deus, é a nossa súplica, ó Deus, em favor de cada um dos teus filhos aqui. Nos dá coragem de ouvir a tua voz e obedecer a tua voz. Põe verdadeiro temor no nosso coração, para que diante da tua presença, quando andarmos como aquele que vê, aquele que é invisível, ó Deus, andemos, ó Deus, numa disposição genuína de obediência à tua santa palavra. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém.